Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui com a Sheila Morata, diretamente aqui do grupo Construa. Se você não faz parte do grupo, eu te convido a fazer parte. É um grupo de desenvolvimento humano, onde eu falo de mindset e atualmente estou falando sobre religião, religiosidade, que é a gente ter essa conexão com o todo. Então você pode estar dentro do grupo, ver minhas postagens escritas, coloco vídeos e você vai me acompanhar. E hoje, né, falar mais um pouquinho sobre este pilar que eu estou trabalhando, que é o pilar da religiosidade, que é um pilar, tá chacoalhando aqui, gente, que é um pilar que a gente trabalha o nosso eu. Então eu trabalhei 2 semanas, né, sobre meditação, mindfulness, quando a gente tem atenção plena no momento presente, para a gente encontrar essa busca do eu. Então, eu trabalhei essas 2 semanas e gostaria de falar para vocês que hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre religião, um pouquinho sobre espiritualidade, que as coisas são diferentes. Religião não é espiritualidade. Religião significa religar-se, né, a gente ligar ao todo. Mas à medida que a gente veja essas religiões que existem hoje, a gente confunde um pouco as coisas, né? Porque a gente começa a atrelar a palavra religião às diversas religiões que existem. Então eu queria comentar com vocês, oi Valdir, seja bem-vindo ao vivo aqui comigo. Queria comentar com vocês sobre um texto que está circulando na internet, e ele é um texto de Pierre Chardin, e esse Pierre Chardin, ele viveu em 1881 ele nasceu e ele morreu em 1955. E ele era um padre. E esse padre estudou teologia e ele trazia uma visão mais integrada entre religião e ciência. Então, ele na época, ele não tinha muita abertura para isso. Mas hoje em dia, até o Papa Francisco, que eu gosto muito, né, desse novo Papa, ele traz essa visão mais espiritual. E a gente nota, inclusive, né, várias religiões que estão mais abertas a essa espiritualidade, porque são centenas de religião, gente, existe muita religião. E isso eu não sei se no fundo acaba nos aproximando ou nos afastando um do outro. Porque existe muita briga ainda em relação à religião. Eu falo assim, minha religião é melhor que a sua. Então, falar um pouquinho sobre esse tema é até algo bastante polêmico. Tem gente que fala assim, você fala lá no grupo Construa sobre religião, sendo que é tão polêmico. Eu falo porque eu gosto de trazer essa parte mais espiritual. E nesse texto, né, deste teólogo, que foi um texto escrito lá atrás, mas que hoje em dia está muito difundido na internet, ele fala algumas coisas que eu quero comentar com vocês aqui, né? Desta visão mais integral do que significa a espiritualidade, né? Tem mais gente aqui, acho que não é só o Valdir que tá aqui não, eu tô vendo aqui também, é que não aparece todo mundo, mas acho que é o Adelmo que tá aqui também, tô vendo aqui, tá clicando pra mim, tô feliz de estar clicando. Então, falar uma coisa, né? Existem centenas de religiões, né? E a espiritualidade é uma só. Porque a espiritualidade é esta união conjunta de todos os seres humanos. Então não é somente uma religião, é o todo, a espiritualidade. Mas religiões existem centenas delas, né? E outra coisa que ele fala também, que a religião é para aquelas pessoas que dormem, que ainda estão dormindo, que ainda não acordaram para esse despertar desta nova consciência. Oi, Noemi, seja bem-vinda. Noemi, estou aqui com um texto, inclusive eu quero te agradecer esse texto da internet que eu já tinha lido e hoje eu resolvi comentar sobre ele aqui. Queria te mandar um beijo aqui. Eu tô para conversar com você, Noemi, mas falar sobre isso, né? Sobre esse texto maravilhoso. Oi, Rogério, seja bem-vindo. Então, a religião é para as pessoas que ainda estão dormindo e a espiritualidade, ela já é para essas pessoas que estão despertas, que sabem que não adianta a gente estar dividido em muitas religiões, porque isso acaba nos afastando um do outro. A religião, ela é para aqueles que necessitam, né, ainda de alguém que diga para eles o que eles têm que fazer, né, com tantas regras. Então, ela determina para a pessoa. E na espiritualidade,
as próprias pessoas elas têm uma visão, porque elas começam a achar as respostas dentro delas. Cada pessoa tem dentro dela as próprias respostas. Então não precisa das regras externas, porque tudo já está lá dentro no interior. A religião, ela tem um conjunto de dogmas, né? Quem é que não conhece os dogmas das religiões, onde a gente tem que seguir tudo aquilo que eles dizem? Então a espiritualidade, ela afasta um pouquinho dessa coisa dogmática, né, das religiões, porque cada um, a pessoa pela própria fé raciocinada, ela vai trazer o que é bom para mim, para minha vida. Eu não quero dizer com isso, gente, que esteja errado você seguir os dogmas da religião que você tenha, mas a partir do momento que hoje, com essa nova consciência, e quando a gente olha para dentro da gente, a gente fala, escuta, mas isso aqui faz sentido na minha vida? O que estão falando ali? E aí você pode seguir a religião, mas com uma fé raciocinada, como eu falo para vocês, né? Eu tenho até um vídeo no YouTube falando sobre isso. É quando a gente tem fé, mas a gente raciocina, né? Boa tarde para vocês que estão aqui. A religião, ela normalmente, ela coloca ali tudo como verdadeiro. E a espiritualidade, ela traz esses questionamentos. É quando a gente questiona tudo. E a gente começa a questionar, olhando para a gente, falando, peraí, o que realmente faz sentido para mim e o que não? A religião, normalmente, ela nos ameaça, ela nos amedronta. A espiritualidade, não. Ela nos traz uma paz. Essa paz que a gente busca. A gente não precisa ter medo, porque a gente tem aquela nossa essência divina que já tem as respostas dentro. Então a gente não precisa estar amedrontado, né? Oi, tudo bem, Marlene? Seja bem-vinda. A religião, normalmente, ela nos coloca também na culpa, no pecado. Tudo fala, porque é pecado fazer isso, e aí traz aquele monte de culpa. E a espiritualidade, ela não tem esta questão da culpa, porque ela nos mostra que tudo é aprendizado. Eu não estou dizendo com isso, gente, eu concordo com esse texto dele, eu não quero dizer com isso que a gente não tenha que seguir regras. Existem leis, mas quando uma pessoa, ela erra, ela tem que saber que ela tem a chance ainda de evoluir e não ficar depois fechado naquela culpa. Achar eu pequei, eu não tenho salvação agora. Não, é trazer a responsabilidade, porque ela vai ter que realmente pagar pelo crime que cometeu, pelas leis que regem o nosso planeta, mas se afastando da culpa. Saber que ela pode sim pagar o que ela deve para a justiça, mas que isso não está a afastando de Deus. Que ela vai poder depois retomar o caminho do desenvolvimento, né? A espiritualidade, ela nos mostra exatamente isso, que através de um erro que a gente cometeu, a gente tem um aprendizado. E é isso que eu falo muito no grupo aqui, né? Quando a gente erra, a gente traz o quê? A gratidão pelo aprendizado. E quando a gente erra de uma maneira mais assim, como eu falei em questão das leis, você vai lá, você vai pagar pelo que você fez criminalmente, mas aí você fica com as lições daquilo. E eu acredito que o ser humano possa sim se arrepender. Existem várias pessoas que cometeram crimes e que hoje em dia se voltaram para Deus, e eu acredito nessa transformação. Inclusive tem a história muito bonita, né, de Paulo de Tarso, e que é um exemplo de vida, né, que era Saulo, né? Se vocês conhecem a Bíblia, vocês devem conhecer a história de Saulo, que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo e ele se transformou completamente. E ele era um criminoso na época, matava muita gente. Então, ele aprendeu com os erros e se voltou totalmente à luz. A religião, ela reprime tudo. E por essa repressão, muitas vezes fazem do ser humano ser falso. Enquanto a espiritualidade, ela te faz transcender, te faz viver a verdade, né? Caindo todas essas máscaras que a gente usa, as máscaras de ego, né? Que a gente tem medo de poder ser verdadeiros, então a gente coloca um monte de máscara, né? Como se a gente fosse santo,
né? Vai até nessas religiões mostrando uma máscara, eu sou bom, eu sou santo, mas na verdade a pessoa sabe por dentro que ela não é. Rogério, mais que estorvo é uma prisão. Artêmio tá aqui, que bom que você tá aqui comigo ao vivo, Artêmio. Então, a espiritualidade, né, quando a gente trabalha com essa religiosidade, a gente tira essas máscaras de ego e a gente consegue, através do autoconhecimento, mostrar o que a gente é em essência. E isso nos traz, sabe, viver sem esse peso, sabe, de tantas máscaras. A gente ainda carrega muito, né, pela vida, porque a gente não pode dizer tudo o que pensa, porque muitas vezes a gente diz e a gente é mal interpretado. Mas à medida que você vai se autoconhecendo, você começa a colocar essa verdade sem tantos medos. E aí você fala, eu tô sendo eu verdadeiro, e traz uma leveza, traz uma paz muito grande, né? A religião, gente, não é Deus. Por mais que digam que a religião é Deus, não é. Religião foi feita pelos homens. E Deus é muito mais do que isso. Deus é o todo, é o universo. Então a espiritualidade traz esse Deus no todo, né? No planeta, nesta união da gente, né? Pessoas não mudam, se revelam para o bem ou para o mal. É isso, Artêmio. E quando a gente se revela, mesmo que você fale assim, a gente se revela para o mal, se a gente está mostrando para nós mesmos, né, mergulhando nas nossas sombras, a gente coloca a luz nas sombras e aí a gente transcende. Porque quando a gente pega e nega a nossa sombra, a gente vive uma mentira. Porque todo mundo tem o lado sombra, gente. Existe inclusive o filme, né, O Lado Sombra, Efeito Sombra, que é um documentário muito bom. Vou até colocar o link para vocês aqui no fim de semana, porque todos temos e fica um peso muito grande você viver, né? Fingindo que você é pura luz. Todos temos a essência de luz. E aí, quando a gente se afasta da luz, revela a nossa sombra. Mas aí, à medida que você ilumina a sua sombra, você vê a verdade e aí transcende a luz. A espiritualidade, como eu falei, ela é Deus, né? A religião, ela inventa muitas coisas. A espiritualidade, ela descobre as coisas. É diferente, não é uma invenção, é uma descoberta. Coloca hoje o link. Então eu vou ver se eu coloco aqui Efeito Sombra. Vou ver se eu consigo achar na internet. Vou pedir para o Valdir. O Valdir está me auxiliando aqui no grupo. Ele consegue os links para mim dos filmes, está colocando no fim de semana. Eu vou pedir para eles colocarem. É um documentário muito legal de vocês assistirem. Efeito Sombra, existe o livro, né? Deepak Chopra. E independente de religião, gente, mas é um documentário muito bem feito mesmo. A religião, ela não indaga, ela não questiona. A espiritualidade, por outro lado, ela questiona tudo. Tudo que falarem, ela vai questionar. E por isso que ela se torna mais verdadeira. Porque você não vai ficar preso a dogmas, as coisas que dizem uma determinada religião. Você vai começar a descobrir outras coisas, né? Então vai se descortinando muitas coisas para você. E esta questão de você questionar tudo vai te trazendo a sua consciência, o que realmente você tem da sua verdade. A religião, ela é humana, é uma organização, por isso que ela tem regras criadas pelo ser humano. A espiritualidade, ela é divina, ela não tem regras. Diferente das leis, gente. Nós vivemos num planeta, precisamos de leis. Mas a religião, ela coloca as suas próprias leis. E a espiritualidade não. Ela não tem. Ela tem a verdade dela absoluta, que é esse todo. Tá aí o link já do Efeito Sombra, Rogério? Se tá aí, eu vou adorar. Depois eu vou clicar, ver se é esse mesmo. A religião, ela por ser assim, cheia de dogmas, cheias de regras, ela causa cisões, divisões. Então aí tem aquela questão da pessoa falar, minha religião é melhor que a sua, porque quando eu morrer eu vou para o céu, você não vai, porque ela causa essas divisões. A espiritualidade não,
ela une tudo. Ela traz essa união, essa nova consciência de que tudo é um só. Somos todos um. Então, esta união que a gente busca. A religião, ela que te procura para que você acredite nela. E a espiritualidade não. É você que mergulha dentro de si. E aí você busca você, o ser de luz, que é Deus que está aí dentro. Então é esse mergulho, como a gente fez, né, por 2 semanas na meditação. É na hora que você vai aquietar a mente e você vai buscar essa essência que está dentro de você. Isso é a espiritualidade. A religião, ela segue livros, né? Logicamente que existe a Bíblia, mas existe o Alcorão, mas a espiritualidade são vários livros. Não são... se a gente for pegar a Bíblia, gente, eu já estudei a Bíblia em várias religiões. Eu já estudei a Bíblia no catolicismo, no protestante, no espiritismo, e as interpretações elas são variadas. Mas quando você pensa na espiritualidade, você pensa nesses diversos livros, inclusive nos livros que não foram colocados dentro da Bíblia. Todos nós sabemos que a Bíblia é um conjunto de livros, mas muitos outros livros foram escritos e que não foram incluídos lá dentro deste conjunto, porque a Bíblia é uma coletânea. Então são vários livros. Então se você for pensar, a religião, ela tem um livro composto de vários livros e eles chamam a Bíblia Sagrada. Porém, existem vários outros livros que não estão lá e a espiritualidade traz isso. Os questionamentos você lendo todos e você vendo as diversas interpretações. A religião, muitas vezes, elas nos colocam, né, como eu já falei, no pecado, na culpa, no medo. E a espiritualidade, ela alimenta a confiança e a fé. Esta fé, este confiar de que tudo está certo, que o nosso planeta, ele é tudo certo, né? Existe um sol, existem as flores, existem as árvores, e a gente confiar, como, né, tá até escrito, foi dito por Jesus, né? Algumas pessoas dizem que não foi Jesus que falou, né? Que essas frases que a gente fala, será que foi Jesus que disse ou não? Mas que tudo tá certo. Os passarinhos de manhã, eles já sabem da comida que eles vão ter, eles fazem a missa do sol e tá tudo certo. Então, a espiritualidade, ela nos alimenta nesta confiança, né? Cristiane, que bom que você tá aqui. Eu não tô vendo os comentários, gente, eles não aparecem para mim aqui. Boa tarde. A espiritualidade, ela faz a gente viver nessa consciência, né? A religião, ela foca no pensamento. E eu falei, né, nessas 2 semanas, nós pensamos através de memórias que a gente tem do passado. E se você não viu ainda meu vídeo sobre cascata de pensamentos, você vai ver que a maioria dos nossos pensamentos, eles são memórias passadas. E a partir do momento que você pensou algo, vem uma cascata de pensamentos, um em cima do outro. E aí a gente se ilude que tudo aquilo é verdade, mas tem muita coisa que é passado, que a gente aprendeu lá atrás na nossa infância, mas que hoje já não faz sentido na nossa vida. Então, essa espiritualidade, ela traz uma nova consciência. Não é só pensamento, é consciência que é diferente. Que a partir do momento que você serena a sua mente, você vai perceber esses pensamentos flutuando como nuvens e você vai ver o que é verdade, o que é mentira, o que faz sentido na minha vida, o que não faz mais. Então a religião, ela se ocupa muito com o fazer e a espiritualidade, ela se ocupa com o ser. O que você é de verdade, quem é você? A religião, ela alimenta o ego. E lembrando que ego são essas capas, essas máscaras que a gente coloca para viver uma coisa que é irreal porque a gente tem medo de ser verdadeiro.
E a espiritualidade, ela alimenta o ser. E aí você transcende. Aí você é verdadeiro. A religião nos faz renunciar, né, ao mundo, às coisas que tem, sabe? A religião faz a gente renunciar à matéria, que é energia. Quando eu trabalhei a prosperidade financeira, muitas pessoas acham que ter dinheiro é pecado. E aí se afasta dessa energia. Mas a espiritualidade faz viver Deus, que está em tudo, inclusive nesta energia de troca, que é a energia dos nossos talentos à disposição do planeta e que a gente recebe o nosso salário. Então a espiritualidade, ela nos faz reconhecer que tudo aqui é energia e dinheiro é energia. Então a religião às vezes coloca assim, se você tem dinheiro, você está se afastando de Deus. E a espiritualidade não. Ela diz que Deus é energia. Oi, tudo bem? Maria Cecília, que bom que você está aqui. A espiritualidade, ela faz a gente viver em Deus e não renunciar a Deus. A religião, ela é adoração, nos faz adorar a Deus. E a espiritualidade é a meditação, é você se perceber Deus. E você se percebendo Deus, você também se adora, você se ama, você se estima, né? Tem esse amor próprio por você, porque Deus está aí dentro. Então você não se afasta, Deus não é fora, Deus é dentro. Então por isso meditar, para você ter essa consciência e esse encontro com você mesmo. A religião, ela sonha com a glória, com o paraíso. Após eu morrer, eu vou ter o paraíso e a glória. E a espiritualidade não. Ela te diz para você viver agora, gente. O paraíso é aqui. Basta você olhar o paraíso aqui. Tem tanta coisa bonita, gente, para a gente fazer. Adorar o sol. Nós somos seres divinos, com certeza. E aí a gente viver a glória agora. Tem tanta gente que fala, é agora, sabe? Eu não posso fazer isso, porque senão eu não vou, depois que eu morrer eu não vou para o céu. E quem falou que precisa morrer para viver a glória? A glória é aqui, gente. Tem tanta coisa boa para a gente curtir nessa vida, né? E é nesse momento, aqui, agora. A religião vive, sabe, no passado, no futuro. Sabe, a religião fica ali em coisas, não que a gente não precise estudar a história, precisamos sim, mas a religião está lá, presa no passado e no futuro. Olha, depois que você morrer, você vai ter. A espiritualidade não, é agora, nesse momento, momento do presente, é aqui que as coisas acontecem. Então, a religião, ela nos mantém prisioneiros, a espiritualidade não. Ela nos liberta, ela liberta a nossa consciência, né? Nós somos uma consciência e uma consciência coletiva, onde o que eu faço interfere na sua vida também. Então, esta liberdade da gente saber, eu vivo no bem e me conecto a pessoas do bem, e a gente vive um mundo melhor. A espiritualidade ela é essa consciência. A religião crê na vida eterna e a espiritualidade nos faz conscientes da vida eterna. E se a vida eterna, gente, a gente está num pedaço dela. Não uma vida eterna futura, mas o eterno agora. Já estamos vivendo no eterno. A religião, ela promete para depois. A espiritualidade é encontrar Deus hoje. E Deus está aí, no nosso interior, durante a nossa vida. Então, gente, existe uma frase que precisamos viver aqui agora, né, Cristiane? Mas ninguém quer morrer, não é? Então, Cristiane, a gente não quer morrer. Mas a morte não existe. Eu fiz já vídeos falando, né, sobre a morte. Para mim, a morte, quando a gente vê uma pessoa morrendo, a gente fala ele morreu, a gente não enxerga mais. Mas essa energia somente se transmutou. Ela vive de outra forma. Ela vive em outro lugar. Então não morre.
Energia não morre, gente, energia se transforma. E para eu encerrar agora, eu queria concluir com vocês com uma frase conhecida, né, de tantos, que nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, que a gente possa fazer dessa experiência humana a coisa mais maravilhosa possível. Que a gente possa viver cada dia, né, neste amor incondicional, amando a este universo, amando a todos os seres humanos e sabendo que todos nós estamos buscando o melhor e estamos trilhando este momento do agora juntos, né? Vocês comigo, eu com vocês e todos unidos, gente, numa interconexão. Então que a gente possa se amar. Eu sumi? Não, não sumi não. Eu tô aqui. O assunto, ele não é que é complicado, né? Como eu falei, queria saber mais sobre esse assunto que não entendo e procuro fugir. Marisbel, se você assistir a live inteira, você vai entender como eu falo aqui no grupo Construa. Quando a gente trabalha religião, muitas pessoas se afastam porque ela vai falar de religião. E religião é uma ligação nossa com o todo. Por isso esse mergulho interno que a gente fez por 2 semanas através da consciência plena, da atenção do momento do agora. Se você não fez nenhum momento de relaxamento comigo, tem no YouTube, tem aqui dentro do grupo Construa, e quando a gente começa a mergulhar neste agora, nesta consciência da nossa respiração, do nosso corpo, a gente começa a perceber que a gente está vivo, e vivo agora. E aí os pensamentos deixam de ser cascata de passado, e começam a ser pensamentos onde você começa a determinar o que faz sentido para mim agora, quais são as minhas escolhas. Então, gente, é este o meu recado de hoje, desta semana, trazendo esta espiritualidade nesse texto tão maravilhoso, né, de Pierre Cordin, acho que é esse o nome dele, né, Pierre Cordin, que foi um padre que viveu, teólogo, e que trouxe isso há muito tempo e que não era aceito, né, porque foi afastado, né, pela religião, mas que ele trouxe tudo isso, Pierre Cordin, e que vocês possam ver essa live e pensar sobre tudo isso que foi falado nesse texto tão maravilhoso de Pierre. Eu vou colocar aqui no grupo Construa o texto dele e que vocês possam refletir em cada coisa dessa e que vocês possam trazer esta religiosidade, esta espiritualidade que está dentro de você. E não adianta você achar que o que eu falo tá certo, o que o outro fala tá certo, porque a verdade já é sua, já tá aí dentro. E tudo foi resumido muito sabiamente. É amar, é o amor. A lei maior que rege a nossa vida é o amor, tá bom? Preciso me aprofundar em meditação, fico querendo fazer e algo me trava. Cristiane, você até comentou que você não consegue, né? Dar o primeiro passo e você conseguir serenar sua mente por 1 minuto é um começo. Você não aprendeu a andar sem dar o primeiro passo. E mesmo que dê um passinho e caiu, hoje você está de pé caminhando. Então a meditação é a mesma coisa. Meditação é um estado do ser. E se você conseguir meditar, você vai se encontrar com você. E encontrando o seu eu verdadeiro, você está com a sua divindade, que é o Deus que habita em você. Tá bom? Começa hoje. Um beijo, gente, para todo mundo. É muito bom estar aqui. Agora eu tô conseguindo ver alguns recados aqui, depois eu vou responder para vocês. E assistam essa live. E, gente, eu quero pedir um favor. Curtam essa live aqui para mim.
deem um cliquezinho que curtiu, que amou, porque aí outras pessoas vão ver que tá curtido e aí outras pessoas também vão estar interessadas em ver a live, tá bom? Então deem uma curtidinha e compartilhem com as pessoas, tá bom? Um beijo, Artêmio, Noemi, Cristiane, Valdir, todo mundo que esteve aqui presente, a Cristiane, todo mundo aqui, o Reinaldo e o Rogério, obrigada do link que colocou. E tá aí o efeito sombra para vocês assistirem, tá bom? E depois comentem o que acharam do documentário. Beijo, beijo e eu volto, gente. Vou concluir aqui a live. E hoje eu fiquei aqui olhando para a câmera, olhando aqui pro meu computador, então meu olhar desviou um pouquinho, mas tá aí para vocês esse resumão aí do que Pierre Chardin falou, né? Tão lindamente, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.